Está no ar o podcast quinzenal da Rádio Sobrinho. Eu sou Jandaia Caetano e hoje tenho convidados especiais para nós trazermos o primeiro episódio da série do mês de julho. Mês de julho nós vamos trazer a CPI da Covid-19 e depois no final do mês nós vamos trazer o governo Bolsonaro como tema do nosso primeiro mês. Nesse podcast nós vamos a cada mês trazer um tema diferente. Nós vamos receber... Você pode escutar esse podcast pelo nosso site sobrinhonews.com.br. A gente também vai disponibilizá-lo através do Facebook e também nós vamos disponibilizá-lo no YouTube, assim como no SoundCloud da TV Sobrinho. Eu recebo aqui o jornalista Marcos Souza. Obrigado, Marcos, pela sua presença. Jandaia, eu que agradeço ao convite. Estamos aqui para debater, para trocarmos ideia. Eu creio que a democracia ela tem muito a ver com o debate, com a troca de ideia, abrir as suas opiniões, né? E cada um fortalecer a sua ou até mesmo mudar de opinião. Marcos Souza, que é mundonovense. É isso, Marcos? Sim, sou mundonovense da Gema, eu nasci aqui. Vivi aqui por alguns anos da minha vida, aí estive fora aí por 16 anos e a partir de janeiro voltei para a terra natal. Estamos aí, o que der e vier. Agradeço a sua presença, Marcos. Marcos que é jornalista e também já esteve trabalhando na nossa co-irmã, na nossa amiga TV Tribuna e agora participa do nosso primeiro episódio do podcast. Recebo também o artista plástico Ademar Silveira. Ademar, obrigado pela sua presença. Obrigado, Jandaia, você pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse momento que vemos aí a evolução desse grupo aqui, né? A gente acompanhando desde o começo, a gente vê esse momento acompanhando a tecnologia dessa maneira, levando mais informação. E você que é um cara ávido por informação e não prende para si, gosta de estar repassando e faz isso com muito profissionalismo. Parabéns pela maneira como você conduz esses trabalhos que vêm informando a cidade, seja através do governo ou através aqui da TV Sobrinho, nos várias canais, várias formas de apresentação de notícias. E aí estamos aí para participar com esse momento aí de falar de um momento tão importante. Às vezes as pessoas até repudiam, né, falar sobre política, sobre o que está acontecendo no mundo da política. Eu particularmente não é um assunto que eu prefiro, vamos dizer assim, mas é necessário. Não tem como evitar um cidadão. Para ele ter opinião, ele tem que se inteirar dos assuntos e estar acompanhando. Afinal de contas, é com o nosso dinheiro que é feito tudo aquilo que está acontecendo lá, e a gente vai discutir aqui, mostrando, a princípio, até deixando bem claro, a opinião de cada um. Eu vou expor a minha opinião sem pressão ou qualquer outra que não seja a minha própria opinião. Posso até ser grosseiro para alguns na maneira de expor, ou até às vezes me parecer errado para aquela história. Opiniões, né? Opiniões diversas, e é isso que a gente busca, opiniões para tentar chegar a uma conclusão sobre um assunto tão delicado e atual. O Ademar Silveira, sem dúvida, se a gente tivesse que escolher um gênero para ele, é da cultura, mas ele tem experiência no ramo de comunicação, já trabalhou no ramo de comunicação em Santa Catarina, em televisão, aqui também na TV Sobrinho, é o assessor de imprensa do município de Mundo Novo e também vai contribuir bastante. E também agradeço a chegada do nosso apresentador do Pensando Nisso, o psicólogo Tiago Moreira. Boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer, Jandaia, a todos os presentes, Ademar, ao Marcos, que acabei de conhecer, por estar aqui, tendo a oportunidade de apresentar a nossa opinião a respeito desse momento tão importante na conjuntura política do nosso país, neste momento atual em que uma CPI se instala, Jandaia, mostrando aí como o país tem sido governado e quais são as dificuldades enfrentadas por toda a população brasileira. Eu apresento o programa Pensando Nisso aqui na TV Sobrinho MS, já tem 3 anos, sou palestrante, professor universitário, psicólogo e atuo na assistência social já há algum tempo e sei mais do que ninguém como os reflexos de uma CPI e de um país em crise
influenciam na vida das famílias mais vulneráveis do nosso país. Então eu vou começar com a primeira pergunta por você, Tiago. Os últimos serão os primeiros. Muito bem, vamos lá então, bora lá. CPI da Covid-19. Bolsonaro, culpado ou inocente? Bolsonaro, ele é um antagonista nessa história. Ele não se posiciona nem como culpado, nem como inocente. A minha opinião é que ele foi muito omisso em muitos aspectos. Até porque o modelo de governança autoritarista, de autoritarismo com o qual ele direciona o país, gera muitos problemas na própria, como poderia chamar, organização democrática da política brasileira. Então essas divergências surgem a partir de um modelo autoritário com uma opinião avessas à ciência, à medicina, e isso trouxe muitos problemas para o nosso país. Mas esta omissão, ela dá margem para a criação de uma CPI? Você concorda com a criação da CPI da Covid-19? Eu concordo que tem que ser apurado, sim, porque houve muitos problemas que aconteceram no âmbito federal, estadual e municipal, em que os estados e municípios sofreram demais pela não organização de um processo que poderia ter evitado milhares de mortes, como nós vemos, quase 600 mil mortes. Então isso tem que ser apurado por diante dessa grave crise sanitária que a gente vive hoje. Agora eu passo a bola para o Marcos Souza. Marcos, a atuação do Bolsonaro mereceu uma comissão parlamentar de inquérito para apurar tudo isso? Como que você vê essa situação? CPI da Covid-19, Bolsonaro, culpado ou inocente? Olha, eu acho que essa CPI, ela é inoportuna. Por quê? Porque as coisas ainda estão acontecendo. Exato. Né? Daqui a pouco, passado essa pandemia, muitos que afirmam A vão concluir que a resposta certa era B. Tá? Muitos culpados poderão ser absolvidos e muitos que hoje são absolvidos poderão ser responsabilizados. Tá? Não podemos esquecer isso. Tá? A gente não pode criar opiniões no meio. Porque essa CPI está salvando alguma vida? Essa CPI está mudando o curso do vírus? Essa CPI deixou o vírus mais fraco ou mais forte? Ou apenas está tumultuando o momento? Tá? A gente vê lá, de fato, um circo. A gente vê lá pessoas com relatório pronto, tá? O cabeçalho pronto e a conclusão pronta, e o meio estão formando narrativas para trazer daqui a culpa, colocar aqui, ou tirar daqui ou colocar ali. Isso eu estou falando o seguinte, tanto da chamada situação como da chamada oposição. Marcos, então você acha que a atuação do presidente Bolsonaro nesses 16 meses de pandemia não era para ser feita, não resultava na criação de uma CPI? É isso? Eu creio que não. Eu creio que era o momento, essa CPI poderia se resumir em comissões, tá? Naquilo que eles chamam pejorativamente de gabinete paralelo. Poderia ser uma comissão de aconselhamento ao presidente. Poderia ser outras formas de ajudar, porque nesse momento uma CPI, ela mais atrapalha do que colabora. Muito bem, nós estamos hoje no dia 13 de julho de 2021, com 534 mil mortes, segundo os dados oficiais, 17 milhões de pessoas recuperadas, né, e com mais de 19 milhões de casos. É isso? Vamos lá. Meu amigo Ademar Silveira, a atuação de Bolsonaro mereceu uma CPI? Bolsonaro, culpado ou inocente? Olha, vamos por partes. Primeiro, a colocação do Marcos foi muito oportuna, porque realmente não seria, redundando aqui, oportuno essa CPI nesse momento. Bem, já que ela está acontecendo, vamos ver o seguinte. O objetivo da CPI: localizar problemas relacionados à condução da pandemia, e quem está conduzindo são, no final da linha, os agentes de saúde.
Mas até chegar nos agentes de saúde tem o pessoal que administra isso. E o que aconteceu? No primeiro momento, já de cara, o presidente foi tirado de fora dessa situação. Não, o presidente não vai se envolver nisso, fica neutro. Quem tem autonomia são os governadores e prefeitos. Muito bem, nesse momento, o único papel do presidente foi assinar os papéis que liberam as verbas, assim como o auxílio emergencial e tudo mais, inclusive o custeio das vacinas que estão sendo aplicadas agora. Então não teve influência. Naquele momento em que foram liberadas as verbas, ou seja, voltando no objetivo principal da CPI, que é localizar os problemas de desvio, de superfaturamento e tudo mais que ocorreu, e já está comprovado, a Polícia Federal está investigando isso. E onde está esse problema? Lá na ponta da linha, antes do agente de saúde, na mão de quem administrou naquela região onde teve. Por exemplo, o consórcio Nordeste, ele tá muito evidente que os respiradores foram comprados no endereço não identificado e os aparelhos não foram entregues, esse dinheiro sumiu. Então, por que quando o cara responsável lá, eu não sou bom para lembrar do nome desse pessoal, mas de qualquer maneira, quando foi sugerido convocá-lo para defender o consórcio Nordeste, afinal de contas tem uma coisa que não deve, então alguém para defender, ele se blindou, rapaz, o grupo blindou o cara e ele ficou isento de responder a respeito desse bloco, que é uma parte do desvio que aconteceu. Nós tivemos aí muitos casos que já foram noticiados em governos. Santa Catarina, por exemplo, teve um problema seríssimo com isso também. E aí, quando chega no momento de convocar os que estão com um problema na mão, que realmente o problema é sério e é seríssimo, tanto é a importância da CPI justamente porque o assunto é sério, nós vemos a coisa andando em círculos quando percebemos que as pessoas que estão à frente da CPI, já de cara os líderes da CPI, são pessoas suspeitas. São pessoas suspeitas. E comprovadamente suspeitas, né? Então, nesse momento já fica aquela história, o ditado popular de que o poste mija no cachorro. Fica meio estranha essa situação. Mas, de qualquer maneira, são autoridades constituídas para estar lá fazendo esse importante movimento democrático. E aí, quando a evidência do problema já apareceu e não vão atrás desse problema, a coisa fica, tipo assim, eu até, de uma maneira pessoal, acho que conversando sobre isso é bom porque esclarece, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, é muito ibope uma CPI que não está ajudando em nada. Olha, essa é um argumento utilizado pelo presidente Bolsonaro. A CPI tem que investigar, nessa linha do que disse ali o Ademar, estados e municípios. Porém, o natural é que quem investiga o estado é a Assembleia Legislativa. Certo. Quem investiga o município é a Câmara Municipal. Como que fica essa argumentação, Marcos? Você acha que tem sentido essa argumentação de que tem que se investigar estados e municípios, sendo que uma CPI federal vai investigar o governo federal? Eu acho o seguinte, no meio jurídico, você arruma argumentos para tudo. Para tudo. Tá? Então, essa CPI foi criada para investigar o governo federal e ela foi omissa em não acompanhar o dinheiro, que é verba federal. Tá? Então, a CPI deveria seguir o rastro, ok? Porque a verba é federal. Verba é federal. O Supremo, assim como ele obrigou a CPI a ser instalada no Senado, tá? De forma inoportuna, como já falei no comentário anterior, tá? Interferindo nos poderes, ela poderia, já que ela diz, para ser coerente, para o Supremo ser coerente, que é difícil achar hoje coerência em muitas camadas, em muitos níveis da administração pública, né? Ela deveria, então, já que não pode ser fiscalizada pela CPI, que no meu ponto de vista pode sim, tá? Deveria, então, obrigar as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores. Porque quem, de fato, gerenciou os recursos foram os estados e municípios. O governo federal trabalhou de forma macro, tá? Mas o Pode Crer falou, quem é que está lá na ponta? É o agente de saúde, né? Tem aí uma sequência. Então,
e a efetividade do tratamento, a efetividade da aplicação dos recursos, eu creio que se querem investigar de fato, tem que seguir o dinheiro, follow the money, né? Seguir o dinheiro, e o dinheiro não ficou na mão do governo federal, tampouco, não ficou na mão do governo federal. Bom, esse é um ponto de vista e, infelizmente, em termos de esclarecimento, não é isso que ocorre. A CPI da Covid-19 não acompanha e as assembleias legislativas e as câmaras municipais não estão fazendo esse tipo de atuação. Então vamos fazer um recorte na atuação do que está sendo investigado, que são as atuações do presidente Bolsonaro nesta situação. Eu passo para o Tiago Moreira e pergunto para ele, aquilo que foi levantado pelo Ademar aqui, o fato de ser o Renan Calheiro, o fato de nós termos ali o Omar Aziz, que é do Amazonas e tal, isso tira o crédito da CPI desse tipo de apuração? Olha, depois de um tempo avaliando a CPI, eu consegui perceber que ela se tornou mais um ato político do que um ato de investigação de como estava sendo conduzido a própria pandemia de coronavírus no país. Há muitas divergências, pontos cegos, e há também uma série de questões que não estão sendo analisadas, como a questão de Manaus, que aconteceu aquela crise de oxigênio e depois descobriram diversas irregularidades onde milhares de pessoas perderam a vida. Então nós estamos falando de dinheiro, de política, de corrupção, mas estamos esquecendo que, antes de tudo isso, esse agente de saúde que administra e tem administrado toda essa ação coletiva frente à pandemia, está se perdendo vidas, Jandaia. Então, se o Renan Calheiros foi a melhor indicação, se o Omar Aziz ele foi oportunista em aproveitar essa brecha para indicar alguém do interesse dele, claro, política se faz assim. E o Renan Calheiros, mais do que ninguém, já participou de diversos escândalos de corrupção e de desvio de dinheiro no nosso país. Então, sem credibilidade. Mas hoje, como bem disse o Marcos, arquitetou-se um circo, é uma distração. Na época romana, um dos imperadores Cíceros, pão e circo para o povo. Então, nós estamos ofertando um espetáculo midiático, mostrando a guerra entre os poderes, ao passo que isso tira a verdadeira realidade que o povo brasileiro tem enfrentado com a miséria, com a fome e as dificuldades correlatas a esse dinheiro que não foi corretamente investido. Eu vou fazer um recorte para a gente ser mais específico. A atuação do presidente Bolsonaro, quando a gente diz presidente Bolsonaro, é do governo federal. Certo. A atuação dele em vários setores, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nele. Máscara, tratamento precoce e tudo mais. Ela ceifou vidas? Você acha que ele tem responsabilidade dentro dessas 534 mil mortes? Eu acredito que há uma correlação entre a pandemia como uma causa muito específica, porque ela realmente no mundo inteiro, quando fala pandêmico, quer dizer que afetou o mundo todo, tirou vidas, mas é claro que a não organização, estratégia e elaboração de planos de contingência, de enfrentamento da pandemia pelo governo federal também ceifou vidas. A gente não pode se furtar a ideia de que uma má organização da gestão pública de saúde, veja bem quantos secretários de saúde entraram e saíram em meio a uma pandemia, quantos escândalos, secretários também, ministros. No nosso estado houve trocas, em vários estados do Brasil secretários estaduais foram trocados, ministros de saúde ao longo do processo. Então, a gente consegue notar que realmente houve uma má gerência. Talvez por má fé? Não. Por incompetência? Sim. Nunca vamos saber ao certo o que causou toda essa dificuldade que o Brasil enfrentou e ainda enfrenta diante desse problema. Aí eu quero perguntar para o Ademar Silveira. Ademar, como que você avalia a atuação do presidente Bolsonaro na questão pandêmica desses aí 16 meses? Tem um pouco mais, porque isso já começou lá em dezembro a falar sobre esse novo vírus. Como que você avalia a atuação
do presidente Bolsonaro, do governo federal? Muito bem. E aí é preciso saber separar justamente esses dois personagens, o presidente e o cidadão Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro a gente já sabe que é aquele cara que não mede muitas palavras e às vezes até grosseiro em algumas situações, mas de qualquer maneira em outras situações demonstra também um lado humano e em várias outras questões. Bem, e aí com relação ao Jair Bolsonaro, o presidente, e acaba que lá no começo ainda era início não, mas já tinha passado aí um período já de administração, de estar no poder, mas de qualquer maneira ele não mudou e acabou sendo ele mesmo, e chegou aquele momento da pandemia quando nem todos tinham a visão do perigo que seria e o tempo que isso duraria. Ele, do jeito dele, chamou isso de gripezinha, quando outros já tinham falado, mas de qualquer maneira ele usou essa expressão e isso virou meio que uma marca. Ele errou ali, Ademar? De maneira de expressar, não. Talvez pela posição dele e pelo agravamento da situação que se tornou depois disso, foi realmente, ele poderia ter usado uma expressão menos, digamos assim, desmerecendo o poder dessa pandemia. Mas naquele momento ainda não tinha-se a noção do que ia acontecer ainda mais um ano e tanto de pandemia. Era bem o começo. Bem, e aí o que acontece? Quando ele do jeito dele, disse que não seria problema nenhum, acharam que ele era responsável, chegou no momento que a pandemia, depois do carnaval, que a coisa estourou realmente, que foi definido como estado pandêmico, não, esse cara é louco, esse cara não vai opinar em nada, os governadores é que vão decidir tudo. Muito bem. Com relação à maneira como se coloca muitas vezes que se ele tem culpa ou não, se pode ser considerado o tal do genocídio que tem virado uma palavra da moda, eu acho um absurdo, porque nós tivemos casos mais dramáticos, como por exemplo na Itália, onde a maioria da população é idosa, e penou-se, morreu muitos idosos da Itália, e nem por isso se viu nenhuma manifestação contra o presidente italiano. Nós vimos muitos casos em muitos países. Nós temos um Brasil, um país gigante, que tem um continente enorme, correspondente a várias Europas, e proporcionalmente um número maior de habitantes, isso mostra um número maior, e às vezes, se não colocado de maneira correta e técnica, fica realmente um número extravagante. No entanto, essa questão, por ele estar na posição dele de presidente, muita coisa vem para ele assina, como é no teu setor, tu é responsável que acontecer, o Paulinho mentiu e ele é do teu setor, mas de qualquer maneira é o líder que vai responder pela equipe, isso não é diferente. Mas aí chega ao ponto de que, como já foi colocado, virou um jogo político. Toda essa questão pandêmica virou um jogo político. Virou um ato político. Virou um ato político. E aí nós temos uma condição de um presidente que se elegeu no meio de uma situação que há muitos anos o Brasil vinha sendo administrado por pessoas ditas de partidos diferentes, mas no fundo hoje a gente vê que estão tudo abraçados, são conjunturas políticas. Então está de mal na frente da Câmara, daqui a pouco saem abraçados, vão jantar junto e a vida segue. Nós tivemos muito tempo vendo situações assim, e de repente o Brasil teve uma nova administração de um louco, dito louco, que está... E aí, só para ilustrar a questão que o Thiago falou, que ilustra isso também, algo para chamar a atenção, enquanto está acontecendo tudo isso, nós vemos o governo federal trabalhando como louco na infraestrutura do Brasil, está recebendo coisas que nunca imaginou. Então nós vemos um trabalho por fora, enquanto isso, o circo está acontecendo, o governo federal tem certeza que está trabalhando muito. Então, este tema sobre o trabalho do governo Bolsonaro faz parte do nosso segundo episódio do mês de julho. Aí daqui 15 dias nós podemos nos sentar e discutir sobre o governo Bolsonaro. Hoje é um recorte realmente sobre a pandemia. E aí eu pergunto, o fato dele falar, não use máscara, essa vacina aqui é chinesa, essa vacina não presta. Como é que você vê a atuação do presidente, do governo federal, pode ser de ambos, se você quiser separá-los, Marcos, nessa questão da pandemia? Não, eu não acho que não pode separar o Bolsonaro do presidente. É isso mesmo. Às vezes você vê, não, isso aqui foi o Bolsonaro que falou, mas não deixa de ser presidente, né? Então, mas é o seguinte,
houve duas formas de enfrentamento dessa pandemia. E no fundo, talvez foi a forma ideológica de cada um. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, tá? Independente se é ideológica ou não, vou chamar de estilo, porque essa palavra ideológica está meio banalizada, né? Estilos de enfrentar. Mas por exemplo, essa colocação sua, desculpa, foi muito bem pontual. Tá. Por exemplo, qual era a visão do Bolsonaro? Isolamento vertical, ok? Isolamento vertical e tratamento precoce, tá certo? Os demais não. Isolamento horizontal, entendeu? E tratamento lá na frente. Tratamento lá na frente, esperando chegar uma vacina. Ok? Então, o que acontece? Agora temos os resultados. Os resultados. O que foi aplicado de fato na maior parte do Brasil, resultou em 500 mortes. Agora, aí fica na dúvida. Por quê? Porque diz assim, às vezes gera dúvida, porque o Supremo Tribunal Federal não faz questão de ser claro. Ele não tem uma linguagem igual o Tiago tem, igual eu tenho, o Pode Crer tem, que todo mundo entende. Ele tem umas linguagens técnicas para dar margem de dúvida, para ver recursos aqui na frente, e caso a bomba estoure, eu falo, não foi isso que eu falei, não. Aqui tem essa vírgula aqui, ó, que a tinta da impressora falhou na hora e saiu só um pontinho, entendeu? Não é um ponto, é uma vírgula, né? Um exemplo que tô viajando aqui na maionese, né? Então, por exemplo, no meu ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal disse quem vai gerir, quem vai dizer o que fecha e o que abre? Estados e municípios, tá certo? E aí, por outro lado, aí virou guerra. Virou guerra, 50 para 50 para cá, e vamos quem poder mais chora menos, narrativa. E hoje, dia 13 de julho, é o dia que estamos gravando aqui o podcast. Resultado, mais de 500 mil mortes. Tá? Qual que deu certo? A do Bolsonaro não aconteceu. Tá? Isolamento vertical, que é isolamento bíblico. A Bíblia fala sobre isso. Eu sei que muitas vezes o Tiago vai usar a psicologia aqui, né? O conhecimento de psicologia. Eu vou usar também, como eu sou pastor. Qual era o isolamento bíblico? Pega-se o doente, os vulneráveis e isola. Entendeu? Os demais continuam a vida normal. A vida normal. Este não foi testado no Brasil. Tratamento precoce. Também não foi testado no Brasil, foi demonizado. Mas hoje você já vê o Conselho Federal de Medicina falando a favor do tratamento precoce. Oxford está estudando. Oxford falando do tratamento precoce. Eu recebi o tratamento precoce. O secretário do Dória recebeu o tratamento precoce. Né? Então, nós testamos aí o que a mídia queria e que os governadores, né, nem todos talvez, enfim, mas também, vamos ressalvar aqui, não estou acusando governadores nem prefeito, né? Estou dizendo, eu volto a dizer o seguinte, a ideia do Bolsonaro, o plano do Bolsonaro não foi testado, as outras foram testadas, tá? Agora, a culpado de tudo isso é um vírus, ok? É um vírus, uma doença nova, ninguém conhece, tá? Ninguém conhece. E agora, quanto ao fato dele questionar as vacinas, até hoje as vacinas são questionáveis. Eu não quero mudar a cabeça de ninguém que está nos ouvindo aí, tá? Mas olha, a melhor vacina tem risco. A outra vacina tem riscos, tá? Então, as vacinas ainda são questionáveis. Aquela da Pfizer queria que o governo assinasse um contrato, vocês devem ter acompanhado isso, tá? Que a mídia diz assim, uma cláusula lá. Não, a cláusula era o seguinte, se acontecesse algum problema, o país comprador queria se responsabilizar, porque nós, o fabricante, não vamos nos responsabilizar. Entendeu? Aí o que acontece? Aí foi para o Congresso falou, não, presidente, o senhor pode comprar, o país pode comprar, porque daí o Brasil vai responsabilizar. Aí que foi feito. Agora imagina, um fabricante que nos responsabiliza por seu produto, não gera dúvida? Tá, mas vacina, melhor negócio, vacina boa é do braço. Olha, vamos lá. Eu concordo com você quando você diz que não dá para separar o presidente do cidadão, porque o cidadão, a partir do momento que ele é presidente, ele é um cidadão presidente. Ponto.
Mas eu consigo separar o governo federal do presidente Bolsonaro. Por que quando eu digo eu consigo separar? Porque o governo federal, apesar das opiniões do presidente Bolsonaro, na minha opinião, fez o dever de casa. Sabe por quê? Posso? Cinco segundinhos. Porque é o seguinte, o Bolsonaro, ele sou como eu. Olha eu me comparando ao Bolsonaro. A gente é piadista compulsivo, tá? A gente fala sem pensar. Não sei se vocês têm esse problema, eu tenho, tá? Agora, qual é o detalhe aí? Que você vê, às vezes, né, igual o Thiago falou assim, esse rompante de ditador, esse rompante se eu usar até outra palavra aí, autoritarismo, mas vamos nas realizações do Bolsonaro, nas decisões, no comando do governo, não se encontra nenhum autoritarismo. Pelo contrário, ele engoliu a Supremo, engoliu Câmara, engoliu o Senado. E com relação às vacinas, o Brasil está bem colocado no mundo, apesar de ser um país uma extensão gigante. A questão aqui, só para me contextualizar, não é o modelo que o governo está sendo construído, a maneira como ele está sendo gerenciado, mas é a maneira que o discurso infringe os direitos e infringe também a opinião do contrário. Então, não se trata do que foi feito, mas da maneira como está sendo exposto e da maneira como tem sido colocado as divergências de ideias dentro de um governo que está causando muitas dificuldades para o cidadão mais comum. Porque, como você bem disse, o judiciário ele vai colocar dentro da linguagem técnica dele as informações que vão chegar até a população através das mídias. E poucos eles conseguem compreender. E quando se tem uma omissão de informações ou até mesmo uma dificuldade em transmitir informações na linguagem mais acessível para a população, isso gera confusão, isso gera uma grande dificuldade para a população brasileira. Vamos lá, deixa eu tentar, completar o raciocínio. Eu consigo diferenciar o presidente Bolsonaro do governo federal. Para mim, o governo federal, apesar de todas as acusações de que demorou para comprar vacina e tal, para mim, o governo federal fez o dever de casa. Concordo. O governo federal enviou os recursos para os estados. Também concordo. Mas foi o Congresso Nacional que pediu, foram os deputados. Claro, é igual a gente brinca lá, o comunista... vamos repartir as casas e tal. Vamos repartir sua casa. Não, a minha não. Não, vamos repartir a dos outros. Então é natural que os deputados de oposição peçam um auxílio emergencial de R$1.000. Claro. Fica mais 2 anos. Então, para mim, ponto. Governo federal fez a sua parte. Comprou vacina. Indicou a utilização de máscara. Os ministros, apesar que tivemos cada ministro passando 2, 3 meses, porque o presidente ficava bravo quando falava isso. Né? Essa é uma realidade. Mas utilização de máscara, compra das vacinas, envio de recursos para os estados. Então, para mim, investimento até para comprar respiradores e tudo mais. Então, para mim, o governo federal fez a sua parte. Agora, a atuação do presidente Bolsonaro, na minha opinião, foi extremamente infeliz. Entendeu agora o meu ponto de vista? Depois vou discordar de você. Não, sem problema. Mas foi extremamente infeliz. Porque a partir do momento que já é difícil para o nosso povo brasileiro, que valoriza... O povo brasileiro é um dos mais felizes do mundo. E as pessoas não entendem isso. Você vai na Europa, você é feliz? O cara... Não, você vai ver a renda per capita do cara, é brincadeira. Você chega no Brasil, o cara ganhando $1.000 por mês, sou feliz, ele tá tomando a caneta. Então, o povo brasileiro já tem a alma tropical. Precisa da felicidade. Aí você chega o presidente Bolsonaro e fala assim, não, utilizar máscara é bobagem. Não, ele tá com Covid. Então, quando você começa a trazer essa narrativa, esse discurso do presidente da República, agora ele me entendeu. É difícil. Quando ele tá falando, vacina chinesa, mas ele não sabia. Ele não sabia, então se você não sabe, com aquele negócio, não fala do que você não sabe. Se você não sabe, você vai devagarinho e tal.
a gente tem que lembrar que essas pessoas que agem dessa maneira levam sorte às vezes e às vezes não. Quer um exemplo? O presidente Lula levou sorte na época da influenza, que foi controlada, que é a vacina da gripe que está até hoje. Ele poderia ter popularmente caído do cavalo, como na minha opinião o presidente Bolsonaro caiu. Ele não ia imaginar. O presidente Bolsonaro deu opinião, e não era só dele, vamos ser honestos, era a opinião do primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha, de que as pessoas iriam todas pegar o vírus e a gente ia ficar naturalmente imune a esse vírus. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, isso é uma corrente, não é o Bolsonaro, é o Bolsonaro, é o Donald Trump. Deixa eu te falar um detalhe. E isso não aconteceu, porque depois foram tendo variantes e tendo isso e tendo aquilo. Então, para mim encerrar e liberar o microfone para o Marcos Souza, a atuação do presidente, na minha opinião, foi extremamente infeliz com os seus exemplos estapafúrdios que levou a gente do nada a lugar nenhum. Na verdade é o seguinte, na minha opinião, estamos no outro programa, né? Mas na minha opinião, tudo ainda é um mistério, Jandaia. Tá? Quem falar contra máscara está se precipitando. Quem defender ela totalmente está se precipitando também. Porque, olha só, é muito mistério ainda. Quem falar contra a imunização de rebanho está se precipitando. Quem defender a unhas e dentes como o Bolsonaro fez também se precipitou, tá? Ok, mas ele seguiu o quê? Um pensamento, uma estratégia dele. Porque também ele não queria trazer o pânico, porque o pânico também é prejudicial, talvez mais do que o vírus. Que a própria pandemia. Do que a própria pandemia. E outra, já viam-se outros falando que seria uma gripezinha. Outros pegou mais pesado ainda, o Drauzio Varela falou, para muitos vai ser uma gripezinha, como de fato foi. Eu não sei. Não sei se todos aqui pegaram, mas cada um teve uma experiência diferente. O Bolsonaro disse, no meu caso, né, vai ser uma gripezinha. Teve sorte, porque muitos atletas morreram, né? Exato. Mas é o seguinte, ele quis também, como chefe da nação, não quis gerar o pânico. Como o Lula também aquela vez, disse assim, olha, essa crise que tá vindo é uma marolazinha. Aí todo mundo caiu de pau. Mas imagine se ele falasse, não, pessoal, o negócio tá feio mesmo. Se o Lula falasse, essa crise vai acabar com a gente. Ia fugir capital do Brasil, né? As bolsas iam quebrar, e todo mundo criticou o Lula naquela época, né? Como também agora a vez de ser vidraça é o Bolsonaro. Agora o Bolsonaro foi o quê? Foi coerente com o pensamento dele, e às vezes ele errou na dose de falar. Mas pensa pelo outro lado. Diante de uma pandemia, de um vírus desconhecido que ainda está sendo estudado, se a gente pensar que uma vacina que veio de antemão para tentar ajudar a humanidade, ajudar a população, ajudar os países, ela não deve ser criticada por ela mesma, como está sendo feita. Você não pode criticar a vacina sem ter informação para entender que avançou tão rápido essa pandemia que como que as pessoas iriam ter uma noção de que o efeito de rebanho ia dar certo, que o tratamento antecipado ia dar certo? Qual certeza a humanidade tinha diante desse processo que acelerou e se expandiu de uma maneira descontrolada? Na dúvida, eu uso máscara. Exatamente. Eu não sei se a máscara serve ou não serve, mas na dúvida eu vou fazer o quê? Eu vou usar. Eu vou me prevenir, eu vou buscar alternativas. Ok, né? Agora a questão da vacina e o tratamento precoce foi questão de experiência, né? Agora, a vacina... Ei, eu, pelo amor de Deus, não quero influenciar ninguém, né? Não quero influenciar ninguém. Quer sim, Marcos, pode falar. Eu já me vacinei, já tomei a segunda dose, né? Não tá crescendo nenhum rabo aqui. Mas olha só. Tomou de qual? Coronavac, as duas doses, certo, tá? Certo. Aí é o seguinte, olha, até hoje elas são questionáveis. Então, é isso. Mexeu no RNA, mensageiro, entendeu? Vírus, o próprio vírus. E outra questão mais questionável ainda, por isso que o Bolsonaro pegou e falou assim, ó, jogou a responsabilidade na Anvisa. Aqui só vai entrar uma vacina depois que a Anvisa dividir comigo a responsabilidade e o Congresso me autorizar a comprar. Por quê? É aquela história, você passa na frente de uma borracharia, anda 10 metros, tá lá os pregos. Aliás, seu pneu fura.
Né? Não dá pra suspeitar de alguma coisa? Então, Mas- ó, a vacina mais rápida que foi construída no mundo, na história da medicina, foi a de cachumba. 4 anos. Correto. Só que o presidente Bolsonaro falou isso, e eu concordo com ele, quando ele fala só com aprovação da Anvisa. Só que recentemente ele tá pegando no pé da Coronavac ainda. Ele tá pegando, ele continua. Quer dizer, foi aprovado pela Anvisa e ele continua negando. Não, ele comprou, né? Então Ele comprou. nós temos duas palavras prontas aqui, ó. Genocida e negacionista. O genocida, no dicionário, é uma pessoa que ordena ou é responsável pelo extermínio de muitas pessoas em pouco tempo. Na minha opinião, ele não é um genocida. Ele não é responsável pela morte de 534 mil pessoas. E Como disse o Renan quando falaram do filho dele, é o vírus. pelo Ademar e o Marco, já deu para sentir que ele não é o responsável. Ele é responsável? Ele é um genocida, o presidente Bolsonaro? Na minha opinião, não. Tá. A segunda pergunta, agora eu começo pelo Ademar. Ele é um negacionista? Ou seja, ele negou desde o começo toda essa dinâmica do vírus? Bom, começa que é mais uma palavra da moda. Começa a ser mais uma palavra da moda, porque ao mesmo tempo que ele está negando uma coisa, a oposição de outro lado nega as apresentações dele, que depois foram comprovados que ele tinha razão, mas até ali estavam negando também, então negacionistas também. Então, negacionista está sendo aí uma palavra da moda para tentar justificar a contrariedade ao pensamento do presidente. Eu queria, antes de continuar, só me cobra também, porque eu queria fazer uma ilustração a respeito das máscaras. Eu trabalho com pintura e em alguns casos pinto sem máscara, mas em alguns casos é impossível trabalhar sem máscara. E a máscara da pintura é uma máscara que exige que tenha filtro e tal, porque são partículas grandes e realmente acaba se tornando perigoso. Nós vemos o pessoal que trabalha em mina de carvão com as máscaras são muito mais sofisticadas, com muito mais filtros, porque o ar é pesado, tem muito chumbo e enxofre no ar e tal, então máscaras específicas. Mas essas são partículas no ar que podem fazer mal a longo prazo. Um pintor ele não morre no momento que ele começa a pintar, respira, cai e morre. Vai fazendo mal para o organismo dele. Você cai da escada. Agora, como é que a gente pode acreditar que uma máscara feita em muitos casos de TNT, um tecido que nem tecido vai proteger contra um vírus mortal? Então, a questão do uso da máscara está mais na consciência de cada um. Eu acho que, como o Janaia falou, quem acha conveniente e ao mesmo tempo não custa nada. É claro que muitos casos, como o nosso caso, quando eu trabalho em comunicação, muitas vezes atrapalha, mas de qualquer maneira não é algo que vai me tirar o conforto, vai me privar de muitas coisas, não. Na verdade, é um uso que não provoca nada, mas também não protege contra o vírus mortal, porque a gente sabe como o vírus vem a contaminar, a pessoa pode estar usando máscara, mas ela tocou em alguma coisa, em casa ela vai tirar a máscara, não tirar a máscara, ela raspou o dedo no nariz, entrou na mucosa, se contaminou, usando máscara. Quantas pessoas a gente viu que em isolamento se contaminou? Então, quer dizer, a questão do vírus, como o Marcos colocou e colocou muito bem, é um mistério ainda. Então, e aí fica bem estranho querer condenar alguém, o líder da nação, por uma questão que afetou o mundo inteiro. Então, com relação ao negacionismo, a se negar, talvez é mais uma questão de opinião. E a palavra negacionista, que vem a colocar peso nessa contrariedade contra a opinião do cara que é chamado de negacionista, ela você já passa uma conotação, não, ele é do contra. Não, mas peraí, por que ele está se negando nesse ponto? Então, quer dizer, é mais uma questão de opinião, e opiniões divergem, com certeza, mas a expressão, para mim, não explica. Não explica exatamente o que é. Mesmo que a origem da palavra Cabe ressaltar que o tratamento ele começou a ser pesquisado e agora mediado no tempo que estão se percebendo outras formas de tratamento, inclusive o tratamento precoce. O presidente Bolsonaro é negacionista, Thiago? Na minha opinião, ele poderia ter sido mais
altivo. Afirmativo. Ele poderia ter agido de uma maneira mais presente nas questões que envolviam os estados e municípios em relação à pandemia. Ele até tentou, mas aí virou novamente uma briga política, né? Rachou o país no meio. Mas dizer que ele é genocida, que ele é negacionista, é também criticar a democracia, porque a maior parte das pessoas colocaram ele lá com o intuito de que ele tivesse a responsabilidade, a ética de conduzir o país da melhor forma possível. Então, na sua opinião, negacionista também é uma palavra muito pesada? Negacionista é uma palavra inventada para criar mais disparidade, mais diferenças e separar mais as oposições políticas dentro do nosso país. Olha, apesar da gente... tudo é subjetivo, até uma palavra você pode ter vários sinônimos. Sim. De maneira alguma, na minha opinião, o presidente não é um genocida, muito porque, e eu vou chegar já no negacionista, muito porque o presidente da República, ele não seguiu o que ele pensa dentro do governo federal. Por isso que eu separo. Ele está com 4 ministros, eu fico me perguntando por que cargas d'água. Ele não pegou, por exemplo, o Osmar Terra, o deputado gaúcho, que pensava igual ele, que no começo falou que não ia ter 5 mil mortes, e não colocou ele de ministro da Saúde. Ele ficou colocando ministros da Saúde que não concordavam com ele na sua plenitude. Tanto que quando o ministro da Saúde falava alguma coisa que ele não gostava, ele começava a ficar indignado com o cara. Então por que ele não tomou essa decisão? Se ele tivesse tomado essa decisão, na minha opinião, coloca lá o pessoal do chamado gabinete paralelo, mas vamos dizer que sejam só consultores. O Osmar Terra, ministro da Saúde, olha, ninguém vai utilizar máscara e tal. Aí poderíamos pensar numa CPI em responsabilizá-lo. A atuação dele, na minha opinião, foi catastrófica, mas foi uma opinião muito verbalizada. Agora, a atuação do governo federal não merece uma CPI, não merece um impeachment, não merece essa responsabilização. Quanto à palavra negacionista, eu não tenho dúvida. Eu não vou... Para mim, a palavra se encaixa perfeitamente no presidente Bolsonaro, porque desde o início ele negou o poder dessa doença. Não, para mim, não tem meio termo. Não vou relativizar. Ele negou, sim, a doença e, na minha opinião... E isso é fruto dessa ação, penso eu, que não condiz com a ação de um presidente da República de se preocupar, de ser proativo com uma situação pandêmica que exigiu. Só uma observação com relação ao peso que cai sobre as costas dele quando a mídia coloca que ele pode ser responsabilizado por esse 500 mil de pessoas que morreram. Agora vamos observar caso a caso e observar também alguns casos que aconteceram no Brasil de que a gente sabe sobre pessoas que morreram e não estavam contaminados, mas foram atestados como contaminados. E isso entrou no número e não foi retirado. Vamos colocar num caso em particular, vamos imaginar que numa família o jovem foi para a rua, inconsequentemente foi para uma balada, numa aglomeração, se contaminou, levou para casa e os avós dele, os pais dele acabaram vindo falecer. A culpa é do Bolsonaro ainda. Então é isso que fica intrigante, porque na verdade são muitos casos e fica complicado para um ser humano carregar nas costas o peso de tantas mortes que leva, que digamos, se isso tivesse acontecido, digamos que ele só não tem doença nenhuma, todo mundo vai viver normalmente, ninguém, e aí as pessoas começarem a morrer, aí nesse caso sim, ele teria sido muito irresponsável e de fato um genocida, mas não foi isso que aconteceu. Jandaia, é um programa democrático, né? Então eu quero dizer o seguinte, que o negacionismo da parte do Bolsonaro não aconteceu. Talvez ele talvez ele tentou, não conseguiu acreditar na potencialidade do vírus. Agora a doença sempre acreditou e afirmou. Tanto é que ele falou que, fica tranquilo, 80% da população vai pegar. Entendeu? Realista. 80% vai pegar. Infelizmente, ele só errou quando ele acreditava na imunização, na imunidade natural. Né? Agora, até naquele momento, o mistério era maior ainda. O que é negacionismo? Negacionismo é uma forma tão pejorativa de se falar com alguém,
Tá? Porque a primeira vez que foi usada a palavra negacionista foi para aquelas pessoas que negaram a existência do Holocausto. Né? Então tá ligando o Bolsonaro ao quê? Ao nazismo. Entendeu? Mas... Ok? Então, aí é uma coisa muito terrível. Ele talvez não acreditou na potencialidade. E aí eu volto naquele meu comentário anterior. Tá? Eu não creio que ele foi maldoso, até mesmo para evitar o pânico. E como o Thiago concordou comigo, o pânico é pior às vezes do que a pandemia. E a primeira coisa que o pânico faz é levar lá embaixo a nossa imunidade. Né? Olha, nós estamos chegando na nossa parte final do nosso podcast. Podcast quinzenal Rádio Sobrinho. Tema de julho, só para recordar você. CPI Covid-19, Bolsonaro, culpado ou inocente? É o nosso primeiro episódio. Daqui 15 dias vamos discutir sobre o governo Bolsonaro, aí sim de uma forma mais ampla. Nosso podcast é de 30 minutos a 1 hora, porque eu tenho certeza que se a gente fica aqui, a gente fica aqui 2 horas conversando. Então eu queria deixar o microfone aberto para as pinceladas finais do nosso psicólogo Tiago Moreira, apresentador do Pensando Nisso aqui da TV Sobrinho, toda quinta-feira. E aproveitar para colocar mais uma pautinha, eu sei que já tem uma coisa para falar. E nessa última, você acredita em corrupção no governo Bolsonaro envolvendo essa situação do Covaxin, da vacina, Ricardo Barros, enfim, fica à vontade, Thiago. Olha, fica evidente que houve muitos problemas na contratação das indústrias, na compra das vacinas, no tempo de elaboração dos documentos. Então fica a dubiedade e fica, claro, muito evidente que há sim que se investigar. Talvez uma CPI tenha sido um tanto quanto extravagante, mas nós estamos falando a nível de um país continental, como o Pode Crer falou. E isso pode trazer grandes dificuldades na análise, nesse rastro do dinheiro público que foi utilizado. É claro que está sendo... Tiago, se você me permite, agora você me deixou em dúvida. No começo você deu uma declaração que o... Não, deixa eu só ver se você entendeu o meu raciocínio. Que a CPI era válida, que tinha que se apurar. E agora você citou que ela é um pouco extravagante. Afinal, você é favorável da CPI ou não? Não, sou a favor da CPI. Mas eu estou dizendo que a maneira como ela está sendo colocada, ela está sendo um pouco extravagante demais, dando importância demais para esse ato, ao invés de se importarem mais com as questões que envolvem os efeitos negativos da pandemia. O presidente Bolsonaro merece ser impeachmentado, tirado do cargo de presidente da República por essa situação junto à pandemia? Historicamente, no Brasil, o impeachment é a arma do governo contra as ideias absolutistas ou, no mínimo, contra as ideias contrárias de um poder instituído pelo povo. Então, não sou a favor de impeachment, principalmente contra o governo Bolsonaro, que apesar das dificuldades e irregularidades, como citei há pouco, que estão aparecendo e estão surgindo, não vai trazer nenhum benefício para o nosso país neste momento. Tiago, obrigado pela sua participação. Quiser encerrar, eu te cortei, às vezes você tinha algum raciocínio, perdão. Cortou. E às vezes foge o raciocínio. Mas obrigado, Tiago, pela sua participação aqui, meu amigo. Eu que agradeço, é claro que esse tema não se esgota, a gente tem convergências de ideias, a gente precisa analisar quadro a quadro, como você bem disse, cada recorte. Nós temos que entender a importância de uma CPI em um momento tão complexo como esse que nós estamos vivendo. Talvez ela tenha sido exacerbada, exagerada demais, como eu coloquei, dentro da perspectiva política e se perdeu um pouco ali no caminho do que ela realmente veio avaliar. Mas claro que nós temos muito que pensar e refletir, principalmente como cidadão, Jandaia, para analisar que esse problema que está acontecendo lá em Brasília, essa discussão que está acontecendo agora, fala do povo brasileiro, fala das necessidades do povo brasileiro, e é claro que o impeachment fere a democracia, a soberania popular, algo que nós devemos repensar. Claro que um discurso, como o Marcos colocou, já preparado, nós temos que estar armados com um pensamento crítico para analisar as várias facetas desse problema que tem acometido e afetado todo o cidadão brasileiro, todas as instâncias políticas democráticas do nosso país. Muito bem. Ademar Silveira, obrigado, meu amigo, pela sua presença, pela sua participação aqui no podcast da Rádio Sobrinho. O prazer foi meu e vai ser um prazer poder contribuir novamente. Sim. Quero dizer que
independente do que está acontecendo lá em Brasília, eu acho que o importante é o resultado que isso pode trazer e que seja proveitoso. E eu acredito que o proveito dessa CPI vai estar justamente em localizar, identificar e punir quem aproveitou o momento de pandemia para desviar dinheiro público. Nós sabemos que aí sim nós temos culpado por morte, porque se desviaram dinheiros de respiradores, de remédios, de vacina. A vacina em si, com o período que ela foi, está em teste. Nós acabamos de ser vacinados, eu me vacinei e sei que faço parte desse teste. Estamos em teste ainda e esse resultado, como o Marcos citou, a questão da vacina, que foi rápida, foram 4 anos, eu imagino que daqui a 4... Bolsonaro se vacinou? Não, ele só o último, depois que todo mundo tiver vacinado, ele vai ver se... Mas deixa claro que é questão militar, né? De qualquer maneira, é uma questão opcional. Agora, desejo que o nosso país realmente esteja evoluindo e que em breve a gente consiga viver num país decente, rico, ele felizes nós somos, só precisamos que o dinheiro produzido pela riqueza do Brasil seja bem administrada e sempre às claras, e eu acho que isso pode estar acontecendo nesse momento, e como você colocou a questão de impeachment, de culpar o cara por isso, eu acho que é um pouco absurdo no momento, principalmente porque vemos que a pandemia afetou o mundo inteiro e não pode ser politizado, está sendo politizado. Eu acho que a politização de uma pandemia tão grave é um artifício baixo, e assim como algumas atitudes dos senadores durante essa própria CPI com relação e eu destaco aqui a questão da participação daquela oncologista japonesa, que ela é japonesa, mas não vou falar que é japonesa. Muito bem, ela é japonesa ou é brasileira? Ela é brasileira, mas de origem japonesa, né? Mas de qualquer maneira, você defende chamar os descendentes. Chama de tudo. A gente não fala que eu sou italiano, que você é alemão, mas quando é japonês, fala o japonês. Mas assim, aquele exemplo ali foi bizarro, da maneira como está sendo conduzida essa CPI, já como eu falei no início, quem está dirigindo a CPI e a maneira como estão dirigindo, eu acho que se não for acertado, isso não vai dar em bom lugar, e eu espero que isso se resolva logo, e principalmente que se foi feito para esse objetivo, que esse objetivo seja cumprido e que os culpados sejam realmente descobertos, mostrados para a população e punidos devidamente. Muito bem. Olha, eu quero lembrar que esse nosso podcast ele vai estar liberado o áudio. Você deve estar escutando a gente aí, mas se você quiser depois ver o vídeo do podcast, a transmissão, nós vamos liberar ele na quarta-feira, logo após o Fala Sério, ou seja, às 19 horas da quarta-feira, a gente vai liberar a transmissão do podcast Rádio Sobrinho. Marcão, se você me permite chamá-lo de Marcão. À vontade. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu que agradeço, Jandaia, pelo convite, me coloca à disposição. Eu não sei se era para responder a pergunta também. Fica à vontade. Tá, mas vamos lá. Eu creio, na minha opinião... Houve corrupção? Não houve. Ricardo Barros, não, ó, deixa da velha política, deixa Ricardo explicar. Barros. Não, deixa eu explicar, né? A minha opinião. É o seguinte, no primeiro escalão, não. Tá? Os ministros, Marcelo Queiroga, é Marcelo? Marcelo, né? Queiroga, o ex-ministro? Isso. Não. O atual ministro? Não. Agora, tem o quê? Tem ali os satélites, entendeu? Porque hoje... O mecanismo, não, a estrutura governamental está ali encharcado de pessoas que estão mamando há muitos anos e não pode sair de lá porque são concursados. Então, tirou-se o vírus do primeiro escalão, da corrupção, torço que tenha tirado, né? Do primeiro escalão, ministros técnicos, porém, ficou ali muito intrínseco ali, né, nos terceiros e quartos e quintos escalões, pessoas que estão lá concursadas há muitos anos, recebendo propina daqui, recebendo propina dali, e essas pessoas estão lá ainda. Então, na minha opinião, não creio que o primeiro escalão esteja. Agora, Ricardo Barros, ele vai ter que se defender, não faz parte do primeiro escalão, né? Já foi demitido lá. E outra coisa também, na assinatura dos contratos também não teve corrupção. Por quê? A Covaxin não foi comprada, entendeu? As outras, lá, acho que a AstraZeneca, né? Não foi do jeito que queriam.
Entendeu? Então, eu creio que na assinatura do contrato também não houve corrupção. Por quê? Porque o Ministério tem os filtros. Tem um camarada lá que estava desesperado. Parar de falar, eu acho que está caindo a nossa negociação. Fala pro tal reverendo procurar o Malafaia, para o Malafaia tentar conversar com o presidente para ver se recupere isso aí, porque perdemos. Entendeu? Então, não se concretizou na compra. Foi alterado várias vezes as invoices, tá? Provando erro formais, mas não foi feito como diz, não se consumou a corrupção. É a minha opinião e eu torço para isso. Obrigado, Jandaia. Estou à disposição, tá? Pode precisar também. Um abraço a todos. Muito bem. Para mim, nem CPI deveria ter. Esse da Covaxin surgiu depois. Para mim, o Brasil é o país do golpe, né? Sempre foi assim. A nossa monarquia, que é interessante, porque a nossa monarquia em 1889 ela estava mais democrática que a república, que foi instaurada depois. Então é um golpe atrás do outro e se instaurou o golpe legal. Foi assim com Fernando Collor de Mello, foi assim com Dilma Rousseff. O PT também tem culpa no cartório, porque todo presidente que entra, ele já levanta a plaquinha. Ah, não, é podcast, eu ia levantar a plaquinha pra câmera aqui. Fora FHC, fora Bolsonaro, fora Temer. Não é do PT, é fora. Então, eu fico triste no nosso país ser o país do golpe, sabe? Tudo bom. Quer vencer eleição, meu amigo? Espera o voto popular. Essa é a minha opinião também. Enfim, agradeço Tiago Moreira, Marcos Souza, Ademar Silveira, Bruno Fernando Leal, que está ali na retaguarda. Eu sou Jandaia Caetano, a gente volta daqui a 15 dias, ou seja, no dia 28 de julho, para aí sim discutir de uma forma ampla o governo Bolsonaro. Esse foi o podcast quinzenal Rádio Sobrinho e eu agradeço a sua companhia. Um abraço e até a próxima.